Ô Caio, o meu namorado é uma garota, né? O nome dela é Preocupada. Me ajuda, por favor, Caio. Meu namorado psicografa, o meu namorado psicografa cartas de um anjo. O suposto anjo se diz da parte de Deus e manda ele fazer diversas coisas, além de fazer revelações do futuro. Além de fazer revelações? Eita, rapaz. O que está acontecendo com meu namorado? Ele está se relacionando com demônios ou ele está doente mental mesmo? Eu tô preocupada, Caio. O que esse anjo manda ele fazer? Esse anjo manda ele fazer diversas coisas, né? Podia Porque voltar aqui. É pelo que o anjo manda além ele de fazer que revelações eu vou avaliar o que está acontecendo com ele. Sem o conteúdo do anjo, tudo é de uma subjetividade enorme. Pode ser loucura, ele pode estar alucinando, ele pode estar lidando com um demônio, ele pode estar simplesmente projetando algumas das inseguranças dele. E muito dificilmente tem um anjo narrando alguma coisa a ele. Muito dificilmente. Porque na escritura os anjos já tiveram muito trabalho narrativo, mas eles foram parando. Você nota que à medida em que a escritura vai se aproximando de Jesus, como diz a epístola aos Hebreus, os anjos vão ficando secundários. Quanto mais para trás você vai, mais anjo você tem. Anjo comendo com Abraão, anjo intervindo, anjo advertindo, anjo chegando e saindo, anjo com Jacó, lá Jacó luta com anjos. Anjos, tem muitos anjos. Cheio de anjo com Josué, anjo prega na frente perto de Jericó, para o povo se arrepender, o anjo do Senhor pregou em Boquim, de acordo com a narrativa do livro de Juízes. O livro de Juízes está cheio de anjos também. Quase todo juiz foi suscitado por um anjo. Alguém teve uma visão de um anjo. Você vê em Davi também a presença de anjos, seja na salvação e livramento contra exércitos ou em ameaças de juízo contra a soberba e arrogância de Davi ou coisas do gênero. Aí você vê na vida dos profetas também muitos anjos. Nos dias de Isaías, ele fala no capítulo 6 do seu evangelho como um querubim tocou a boca dele com um tenaz e o purificou para profetizar. Ou ele narra como Senaqueribe cercou Jerusalém e afrontou o rei Ezequias, e Deus enviou um anjo em resposta à humilhação de Ezequias. Enviou um anjo que feriu a 185.000 soldados de Senaqueribe, os principais do seu exército, e aquele que era o maior exército da terra, a maior potência da época, bateu em retirada, correndo de uma calamidade que atingiu só os superiores no ranking do exército dele, da noite para o dia. Aí você vê, dependendo do profeta, a comunicação é visão ou é intuição. Algumas vezes os profetas são mais instruídos por anjos, outros menos. Jeremias, por exemplo, a gente não vê essa companhia de anjos. Isaías também pouco. Amós também não. A maioria você não vê. Vai diminuindo. Aí você tem no profeta Ezequias, profeta Zacarias. O profeta Zacarias é uma multidão mesmo de visões. Tudo que ele diz foi uma visão que ele teve. Às vezes ele diz que foi um anjo, outras vezes ele diz que foi uma vidência. Você vê Ezequiel. Ezequiel tem aquela visão louca dos girantes, que é uma roda dentro da outra, com as pernas que saem, parecem naves, OVNIs, como a gente descreve hoje. Está lá no livro de Ezequiel, descrições detalhadas, longas.
que ele chama de glória do Senhor, chama outros de seres viventes. Mas a maior parte das vezes ele diz: veio a mim a palavra do Senhor, assim que eles dizem, dando a entender que foi alguma coisa que lhes brotou com uma convicção inafastável do coração, certeza. Nem sempre foi uma visão, nem sempre foi um mensageiro. Na maioria das vezes foi uma convicção inafastável, uma certeza absoluta pela qual estavam dispostos a morrer. E efetivamente muitos dos quais morreram. Mas você vai se aproximando de Jesus e isso vai diminuindo. Quando você chega em Jesus, no nascimento, tem aquela coisa de Gabriel, Maria e tal, cessa. Aí não tem mais história de anjo nos evangelhos até o final. Quando Jesus já está adulto, na tentação, se diz que os anjos o serviram. Depois as narrativas que a gente está fazendo de carreirinho não ficam dizendo que veio um anjo do Senhor e falou com ele. Ao contrário, ele chega a dizer: porventura não sabias que eu poderia pedir que anjos viessem? E não estou pedindo. Não é o caso. Ele vai diminuindo essa assistência. No Getsêmani vem um anjo que o consola. E na ressurreição, anjos dão a notícia inicial. E depois os discípulos ouvem e vão adiante. E no livro de Atos dos Apóstolos a gente vê um anjo se manifestando no capítulo 4, no capítulo 5. Depois você vê com Filipe um anjo do Senhor fala a ele no capítulo 8. Aqui no nosso texto são capítulos. Na história são anos que passam entre uma coisa e outra. Atos 8, que parece que é só dar umas viradinhas de página, demorou anos para chegar ali. Paulo também tem uma experiência vívida com o anjo do Senhor, não uma, algumas. No curso de 40 e tantos anos a gente vê nas narrativas 5, 6 narrativas de uma presença, se tanto, de um recado angelical específico, pessoal. A mesma coisa você vê com Pedro em Atos 10, na casa de Cornélio, quando ele vai enviado à casa de Cornélio. Ele tem uma visão de um anjo falando com ele. Mas tudo passa rapidamente. O Cornélio diz que teve uma visão de um anjo que entrou na casa dele e disse: mande chamar Pedro. Mas você vê que vai diminuindo. Cada vez diminuindo mais. Porque quanto mais a palavra cresce, menos anjo é necessário. Quanto mais Jesus cresce em mim, menos anjo eu careço. E quando você vê, por exemplo, Paulo escrevendo aos Colossenses, ele denuncia o culto aos anjos, que era uma coisa que algumas pessoas em Colossos estavam fazendo. Estavam dizendo: não, Deus é muito elevado, Jesus é elevado demais, vamos pedir uma relação medianeira com anjos. São seres que não são deuses e não são humanos, mas realizam, tipo deuses gregos, no nível dos deuses gregos, as nossas necessidades. Aquela galera. E um monte de gente entrou nessa, de querer ter seu anjo pessoal, particular. E Paulo denuncia isso como sendo um desvio da consciência do Evangelho plantada num coração que já amadureceu, que já deixou de precisar de anjo como babá. Tem a palavra plantada no coração. E você vê no escritor de Hebreus, a lógica de Hebreus é essa: Deus falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem também ele criou o universo. Aí a narrativa vai crescendo e ele vai dizendo: não foi a anjos que ele deu essa glória, não foi a profetas, não foi a isso, não foi aquilo. Ele vai tirando e fica só Jesus. É como na transfiguração. Aparecem Moisés, Elias, nuvens luminosos, efeitos especiais, mas no fim vem só a voz de Deus dizendo: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. A ele ouvi. E os discípulos, levantando os olhos, não viram mais nada, nem mensageiro algum, nem sobrenaturalidade nenhuma. Ficou apenas
realidade simples de que Deus estava revelado em Cristo. Isto basta, isto é tudo. Mas isso é para quem está bem da cabeça, né? Para quem está bem da cabeça. Quem não está bem da cabeça, eu estou falando grego com o cara. É que as pessoas pensam que enquanto mais anjos, mais espiritualidade desenvolvida. Nesse meio evangélico, você é avaliado pela quantidade de anjos que você diz que vê. E como é uma loucura a mente desse povo, eu tendo muito mais, 99% a crer que o noivo dela está dodói. Da alma, do espírito, de um surto, ou mentalmente. Eu teria muito mais certeza disso se ela me dissesse, me narrasse conteúdos do que ele diz. Mas a própria relação que ele diz que tem com um ente, que ele fica ouvindo e psicografando, já é completamente adoecida. No Evangelho não existe nada disso. No Evangelho todo mundo anda de olho aberto, todo mundo trabalha, todo mundo vive a vida, todo mundo usa a cabeça, todo mundo tem lógica, conforme Jesus mandou usar a lógica. Quem está alegre fica alegre, quem está triste, quem está precisando de ajuda pede socorro. No Evangelho as coisas são simples, como a vida é. Em Jesus é assim. Então, a própria história de que tem alguém, um anjo, isso é a história de Maomé com o anjo dele, com Gabriel trazendo as revelações, anos contando a história, narrando o Alcorão para ele ditar, para ele escrever, ditando para ele escrever. Ou é como o anjo do Joseph Smith, dos Mormons, o anjo que veio e trouxe a revelação do livro de Mormons para ele, ficou ditando. É coisa de seita ou de doido. Quando o cara é um doido muito funcional, ele vira dono de uma religião. Quando ele é maluco como o noivo dela, é só um maluco como o noivo dela. Ela volta. O que ela diz? Ela fala assim, ele manda, o anjo, né? O anjo manda ele, meu namorado, ficar famoso para revelar a verdade sobre Deus para as pessoas. Não é nem o diabo, não. É o surto do namorado dela. É a doideira do garoto mesmo. Ele já psicografou mais de 20 cartas. Exato, tá precisando de ajuda o menino. Esse menino tá precisando de uma terapiazinha. Tá precisando de um psiquiatra, de uma terapia efetiva com alguém que entenda do babado. Tomar um negocinho. Se levar para um terapeutazinho só bobinho aí, não. Ele fica sem saber nem onde pega nessa chaleira. Isso não é coisa para divã, não. Não é para qualquer psicanalistazinho. O cara tem que saber de onde está vindo para ajudar uma pessoa. Tem uma pancadaria. Né? Vem IVTV, o canal é você.